Olá, tudo bem, pessoal? E aí, vocês já viram a série Vida Após a Morte, que estreou na Netflix no dia 6 de janeiro? Uma série bem interessante, bem legal, principalmente para quem já se interessa por esses temas. São 6 episódios, todos baseados num livro chamado Surviving Death, de Leslie Kean. E é claro, a série não aborda vários tipos de fenômenos e possibilidades desse tema tão vasto, vida após a morte. Mas é muito interessante, principalmente o 6º episódio, que fala sobre casos de crianças que lembram de outras vidas. É fascinante. A série também retrata bem como começou toda essa onda espiritualista no hemisfério norte, mas não aprofunda um fenômeno muito importante, talvez um dos mais importantes que geraram essa repercussão toda, que é muito conhecido no universo espírita principalmente, que é o caso das irmãs Fox e os fenômenos de Hydesville. As irmãs Fox, a família Fox, mudou para Hydesville em 1847. A família era composta pelo pai, John, pela mãe, Margaret, pelas filhas Kate, de 11 anos, Margaret, de 14 anos. E o vilarejo de Hydesville, muito pequeno, apenas algumas casas, todas de madeira, e fenômenos muito estranhos começaram a acontecer. E só aconteciam na presença dessas duas meninas. Barulhos, ruídos, pancadas começaram a ser ouvidos na casa. E é claro, a gente sabe que casas de madeira é comum ter, principalmente estalos, mas era algo totalmente fora do normal. Parecia às vezes que pedras estavam sendo jogadas no telhado da casa. A família, que tinha a religião adventista, acabou até se acostumando. Até que, na noite de 31 de março de 1848, a pequena Kate fez algo totalmente inesperado. A pequena Kate resolveu desafiar aqueles barulhos, a inteligência que poderia estar, que seria responsável por eles, que ela até apelidou de Senhor Pé Rachado. E disse: Senhor Pé Rachado, vou bater palmas e o senhor me acompanha. Algo assim ela falou. Ela bateu 2 vezes e as batidas foram ouvidas na mesma quantidade. Bateu palmas 4 vezes e 4 batidas foram ouvidas. A família se alarmou, a senhora Margaret resolveu ampliar a complexidade do desafio, pediu para as batidas reproduzirem o número correspondente à idade de cada uma das crianças, o que foi feito rigorosamente, englobando até a idade de um filho que já tinha desencarnado. A senhora Margaret chamou vizinhos, conhecidos, e os fenômenos continuavam na presença dessas pessoas, que vinham em número cada vez maior. Foi estipulado um código, de modo que uma batida corresponderia a sim, 2 a não, cada letra do alfabeto corresponderia a um número equivalente de batidas, e dessa forma conseguiram identificar a história do espírito responsável por aquele fenômeno. Esse tipo de fenômeno, para quem se interessar, quiser entender como ele acontece, recomendamos o livro dos médiuns de Allan Kardec. Mediunidade de efeitos físicos é muito bem explicada, pelo menos com as informações que nos chegam até agora, do mundo espiritual, como os espíritos conseguem produzir esse tipo de fenômeno com os fluidos emanados por determinados tipos de médiuns, que no caso eram as 2 crianças, Kate e Margaret. Então, através desse código de batidas, descobriu-se que o espírito tinha o nome de Charles, tinha sido assassinado naquela mesma casa há 4 anos, era mascate, foi inclusive assassinado por um antigo inquilino daquela casa por conta de uma dívida de $500. E ele disse que seu corpo estava enterrado no porão. Foram feitas escavações e realmente havia vestígios de um corpo já totalmente decomposto, enterrado no porão. Mais tarde descobriram um esqueleto na parede. Ao lado desse esqueleto havia uma lata, que era muito comum entre os mascates daquela época. Isso começou a gerar uma repercussão incrível desse caso nos Estados Unidos. As irmãs Fox, até incentivadas pelas inteligências que se manifestavam,
começaram a fazer apresentações em várias localidades, os jornais anunciavam uma revolução religiosa. Em 1852 foi realizada uma convenção em Cleveland de espiritualistas americanos. Eles fizeram um abaixo-assinado com 14 mil assinaturas para que o Senado americano nomeasse uma comissão científica para estudar os fenômenos. Um senador americano chamado John Edmonds, que era um dos homens mais considerados da América, ex-juiz da Suprema Corte, ex-presidente do Senado, ele resolveu estudar para desmascarar os charlatões responsáveis por aquele fenômeno, mas ele acabou se convencendo de que eram autênticos e escreveu um livro em 1853 chamado Espiritualismo. Toda essa repercussão chegou na Europa, onde cientistas começaram a estudar os fenômenos com metodologia da ciência. Isso é muito bem relatado no episódio 2 da série da Netflix. O cientista William Crookes, que era um cientista inglês muito respeitado, ele descobriu e isolou pela primeira vez o elemento químico tálio. Era uma pessoa muito conhecida no meio científico. Ele estudou a Kate, uma das irmãs Fox, e os seus relatos eram que coisas aconteciam de forma absolutamente incrível dentro do laboratório. Objetos se materializavam espontaneamente. Em 1882 é criada a primeira sociedade de pesquisa psíquica na Inglaterra, e ela reunia cientistas brilhantes, inclusive vencedores de prêmios Nobéis, como Madame Curie, que é até hoje a única pessoa que ganhou 2 prêmios Nobéis em áreas diferentes, uma mulher incrível. Dr. Charles Richet, ganhador do Prêmio Nobel de 1913, que estudou muito esse tipo de fenômeno, inclusive cunhou o termo ectoplasma. E toda essa repercussão, é claro, chegou a Paris, centro intelectual do mundo daquela época. Cidade-luz, onde fé e razão mediam forças. E os fenômenos chegaram ao conhecimento do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde Allan Kardec. A aristocracia parisiense se divertia nos salões sociais, em sessões das chamadas mesas girantes, onde pequenas mesas faziam revoluções no ar, respondiam também perguntas baseadas num código pré-determinado através de batidas. E o professor Hippolyte resolveu investigar, escolheu uma dessas sessões em que não se cobrava nada para evitar charlatões e resolveu ver o que estava acontecendo. Fez uma inspeção de toda aquela área para ver se era possível alguma fraude mais evidente ser descoberta. Enfim, as mesas giraram vertiginosamente. O professor Kardec não conseguiu, a princípio, identificar nenhuma fraude e deu início a estudos que culminaram na codificação espírita. As comunicações com os espíritos foram se sofisticando cada vez mais e o professor usou seu talento de pedagogo para organizá-las, trazendo a doutrina espírita ao cenário do mundo. E as sessões das mesas girantes eram incríveis, os desafios eram muito complexos muitas vezes, superando a inteligência dos presentes. Certa vez, estipularam que as respostas deveriam ser dadas em 12 palavras. E quando perguntadas sobre o que era o infinito, as mesas responderam: abstração idealizada, que vai além de tudo aquilo que os sentidos concebem. Pode contar aí, tem 12. Então, eram fenômenos muito impressionantes. Esse tipo de fenômeno está cada vez mais raro. A própria mediunidade de efeitos físicos está cada vez mais rara. São fenômenos que exigem muita, mas muita energia, condições muito especiais para que se produzam. E essa energia pode ser utilizada para outros fins, para aliviar o sofrimento de muitos espíritos encarnados e desencarnados. Por isso que a espiritualidade trabalha cada vez mais para que nós nos convençamos pela ponderação, pela reflexão, pelo estudo,
por nos abrirmos a estas possibilidades, abrirmos a nossa sensibilidade, a nossa fé, e não precisarmos mais ser convencidos por simples fenômenos, que foram importantes lá atrás para chamar a atenção. Então é muito legal a gente conhecer o que aconteceu, como se processaram essas coisas. São fenômenos muito interessantes, histórias muito interessantes, e essa onda espiritualista chegou na Casa Branca. É o que veremos no próximo vídeo. Não percam. Obrigado, pessoal. Até lá. Tchau.